Sim. Irmão, você já imaginou se existisse um aplicativo que ao fim do dia te desse todas as informações daquilo que passou na sua mente? Se você pegar seu celular hoje, você vai encontrar lá quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você mexeu no WhatsApp, quais aplicativos você usou mais. Se você acessar o Google lá, ele vai te dar, ano passado, quais cidades você conheceu, que destinos você esteve. Tem um aplicativo agora que, dependendo do lugar que você está, e se a câmera do celular é bem boa, se o céu está claro, você consegue mirar no céu e ele te dá nome de constelações, nome de estrela, possíveis acontecimentos no céu. São coisas interessantes, né? Há aplicativo de tudo enquanto é jeito. Tem até um aí que tira ruga, né? Tira foto assim e deixa a moça assim bem esticadinha, fica bem bonita, né? Mas imagina se tivesse um que no fim do dia ele entregasse. Olha, você pensou no jogo do Atlético tantas vezes, você pensou no jogo do Corinthians tantas vezes, eu estou aqui pensando quando está lá o jogo do Corinthians. Você pensou no seu trabalho tantas vezes no seu dia de folga. Alguém passa por isso aqui, ô misericórdia? Claro que não, né? Ninguém passa por isso. Você pensou naquela conta que você tem que pagar, você pensou na viagem que você deveria ter feito ou quer fazer, ou você pensou no carro, ou você pensou até no marido da outra irmã, misericórdia, né? O que você andou pensando? E no fim do dia te entregasse então um relatório. Tantos minutos com tais pensamentos. O que você acha que daria? Quais seriam o seu relatório? Quais seriam os top 5 pensamentos da sua vida? Aquilo que está sempre martelando na sua cabeça. De tempo em tempo, vem aquele pensamento. Vem aquele pensamento. Um pouco disso que o apóstolo Paulo está falando. O livro de Romanos é um livro do assunto da justificação pela fé. Mas Romanos 8 vem carregado de muito poder. Romanos 8 vem carregado de muito significado. E é bom entender o contexto todo. Lá no capítulo 5, o apóstolo Paulo introduz o assunto da santificação. E ele vai nos dizer que a lei não pode nos santificar. Nós precisamos do poder de Cristo para sermos santos, e esse poder nós obtemos através da ação do Espírito Santo. Então não é pela obediência da lei que se santifica. Se recebe a santidade por meio de Cristo na ação do Espírito Santo. Só que mesmo sabendo de que não é pela lei que se torna santo, mas é pela obra do Espírito Santo na cruz, do Calvário em Jesus, Paulo chega numa situação drástica no capítulo 7. E no capítulo 7 ele diz assim: só que tem um problema. O que eu quero fazer de bom, às vezes, eu não faço. E o mal que eu não queria fazer, às vezes, eu faço. Esse paradoxo da fé cristã. Eu pensei em fazer o certo, mas acabei fazendo o errado. Eu não queria viver assim, mas infelizmente assim estou vivendo. A palavra de Deus diz em outro livro da Bíblia que a carne milita contra o espírito. Então é uma dura realidade que todo cristão passa. Isso machuca tanto o coração do apóstolo que ele termina o capítulo 24 dizendo assim, o capítulo 7, no versículo 24, que desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo então chega na situação de saber que ele só é santo pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ele pensa, mas muitas vezes eu não consigo viver essa santidade, como é que eu vou fazer? Então eu me sinto inútil, eu queria sair desse corpo o mais depressa possível. Esse sofrimento existe no coração de cada crente, que vê maus desejos na sua vida, vê muitas das suas atitudes entrando em conflito com esse pensamento que você recebeu do Senhor Jesus, essa nova vida, mas parece que a velha ainda insiste em ficar. E Paulo então diz no versículo 25 do capítulo 7, mas graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Então, a situação do cristão é igual. Nós somos santificados no Espírito Santo, mas habita em nós ainda um mal, e esse mal milita na nossa vida, e muitas vezes a gente acaba dando vazão a essa maldade, e a gente olha e fala assim, eu não queria ter feito isso, e acabei fazendo. Eu não queria. Como me livrar dessa situação? Graças a Deus que me dá a vitória através de Jesus Cristo. Então, através do Espírito Santo que os nossos dilemas são resolvidos.
Então, Romanos 8, nós podemos dizer que é o coração do Evangelho. Se você quer conhecer o Evangelho, leia Romanos 8. Então, Paulo começa no versículo 1 de Romanos 8. Graças a Deus, que em Cristo Jesus não há mais condenação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, para esses não existe mais. Então eu tropecei, eu fiz o que eu não devia ter feito e fiz contrário àquilo que eu não desejava fazer. Pois bem, você não vai ser condenado e lançado no inferno por causa disso. Se o sangue de Jesus está sobre a sua vida, o Espírito Santo ainda está trabalhando em você. E ele fala, porque não é pela lei, não é pela obra. Porque aquilo que a lei não pôde fazer, Deus fez isso no seu Filho. Então o Espírito Santo pega aquilo que Jesus fez na cruz, nos une a Jesus Cristo, a isso nós chamamos de a união mística com Jesus Cristo, essa união que acontece da nossa alma com Cristo, quando, Paulo fala isso em Romanos 6, é maravilhoso o livro de Romanos, que ele fala assim, se fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, com Ele nós ressuscitamos. A ideia da união mística é que quando Jesus morreu na cruz, é como se nós tivéssemos morrido, e quando Ele ressuscitou, é como se nós tivéssemos ressuscitado. Ele nos ressuscitou, juntamente com Ele nos deu vida e nos fez assentar em lugar celestes em Cristo Jesus. A realidade do cristão, obrigado irmão, é que ele é propriedade exclusiva de Deus, o Espírito Santo é o selo desse pacto, é o selo dessa aliança, e o Espírito Santo está trabalhando nele até o dia final, e que um tropeço ou outro não significa ser lançado ao inferno, porque não há condenação, se é que de fato o Espírito Santo habita em vós, é o que Paulo está dizendo. Então o Espírito Santo nos ajuda a receber o perdão, ele aplica na nossa vida o que Cristo fez, nos justifica, nos faz santos, mas eu volto ao dilema, mas e aí, como é que faz? Com essa triste realidade de como eu posso ser um cristão, se muitas vezes não consigo praticar o que quero? Você já se perguntou isso? Tudo bem, pastor, muito legal, né? Que bom saber da graça, que bom saber da justificação pela fé, que bom saber que ninguém é salvo por obras, que beleza, tudo bem, então até aqui chegamos no ponto da salvação, mas e daqui para frente? Às vezes eu fico chateado comigo, como que eu posso ser um cristão? Se eu não consigo fazer, muitas das vezes, ou às vezes, eu não consigo fazer aquilo que eu estou pensando em fazer. Quantas das vezes você já levantou, logo pela manhã, e falou, Senhor, hoje eu vou ler a Bíblia. Senhor, hoje eu vou orar mais. Senhor, hoje eu vou guardar mais a minha boca. Eu tenho falado muita coisa errada e tenho falado muito da vida dos outros. Senhor, hoje eu vou cuidar dos meus olhos. Senhor, hoje eu vou cuidar da minha mente. Eu estou com a cabeça fraca demais. Senhor, hoje eu vou parar de reclamar. E demora um pouquinho, você já está. Você viu fulano? Você já está falando dos outros, você já está reclamando, você já está murmurando, você já está pensando bobagem. Que coisa! Poxa, mas a gente orou cedo com tanto fervor, falando, Senhor, hoje eu não vou fazer isso. E quando você vê, fez. A resposta de Paulo é, como posso ser cristão se muitas vezes não faço o que gostaria de fazer? Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser o nosso grande companheiro da jornada. E nesse ano nós vamos falar do Espírito Santo, porque eu sinto que nós falamos muito do Pai, nós falamos muito do Filho, mas sei lá, às vezes tem medo de parecer pentecostal, não quer falar do Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um sopro, o Espírito Santo é Deus, Ele é uma pessoa, e Ele quer relacionar comigo e com você. O Espírito Santo é fonte de autoridade, o Espírito Santo é fonte de poder. Jesus falou, ficai aqui, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. É poder, é capacitação, é ferramenta particular de alcançar a vitória por meio do Evangelho. É o Espírito Santo. O que eu estou dizendo é que não existe vida bela, vida santa, vida digna na presença de Deus, sem comunhão e poder do Espírito Santo de Deus. Não tem como. Não tem como. Se o Espírito Santo não nos capacitar, não tem como. E é fato que você sabe que você tem o Espírito Santo, mas isso não significa que você esteja cheio dele. É fato que você é templo do Espírito Santo, mas isso não significa que a casa talvez esteja em ordem. É fato que o Espírito Santo habita em você, eu já sei disso, que ele é o penhor da minha aliança, mas não significa que eu não tenha entristecido ele muitas das vezes. E a palavra de Deus é clara, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas
Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Vou falar para você fazer igual na Lagoinha. Vira para o irmão que está do lado e fala para ele aí. Enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós não deveríamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Entristecer o Espírito Santo de Deus. Agora fala para você mesmo, que eu sei que você não gosta de falar com o irmão que está do seu lado, estava brincando. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Ô minha alma, não entristeça o Espírito Santo. Uma pessoa espiritual é alguém que vive de acordo com o Espírito de Deus. Então, se nós queremos viver uma vida debaixo da orientação do Espírito Santo, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Mas aí vem o versículo 4, que é o que Paulo agora do 5 em diante vai responder. Aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E como é que anda segundo o Espírito? Então, daqui para frente, o apóstolo Paulo vai contrastar sempre os da carne e os do Espírito. Aqueles que vivem na carne e aqueles que vivem no Espírito. E essa nova natureza é fruto de uma nova mentalidade. As pessoas que são da carne, a essência dela é carnal. Então ela vive uma vida carnal, porque ela tem uma mente carnal. Então ela é carnal, por conseguinte, a sua mente é carnal, então suas atitudes são carnais. Agora a pessoa que tem o Espírito Santo, não. A mente dela é carnal? Não, Paulo diz em Coríntios que nós temos o quê? A mente de Cristo. Nossa mente não é carnal. A palavra de Deus diz, e se você nasceu de novo, você pode dizer, eis que tudo se fez novo, inclusive você. O coração de pedra foi trocado por um coração de carne. E se você não está acreditando em mim, Hebreus 8, versículo 10, diz assim, porque esta é a aliança que firmei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Quem está dizendo que anotou a palavra de Deus na sua mente? Quem está dizendo que assinou no seu coração a Escritura Sagrada? É Deus. Então, se você não tem a palavra de Deus na sua mente e no seu coração, aí não briga comigo não. Vai discutir isso aí com o RH lá celestial, porque foi ele que escreveu, imprimiu na sua mente. Então, nós deixamos de ser velhas criaturas e nos tornamos uma nova, criada segundo a imagem de Jesus Cristo. Então, nós temos uma mente espiritual. Lembre disso. E as nossas ações são fruto dos nossos pensamentos. Aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que nós damos vazão, aquilo que nós alimentamos, é de fato aquilo que determina o nosso comportamento. Tem gente que fica rico e continua desesperado, preocupado, tem medo de tudo. Por quê? Porque não adianta. Você pode ganhar muito dinheiro, mas se você pensa mais nos problemas da vida do que na graça de Deus na sua vida, você vai continuar preocupado. Você pode ganhar R$1 milhão por mês, mas você não vai ter paz. Porque você pensa sempre no dinheiro. E o dinheiro não dá paz para ninguém. Quem dá paz para a gente é Deus. Qualquer coisa da vida, eu dei o exemplo do dinheiro, mas qualquer outro assunto da vida, se aquilo que está martelando na sua mente 24 horas por dia, é aquilo que vai tirar seu sono, é aquilo que vai te perturbar, e fica difícil andar no Espírito. Se eu não penso no Espírito, se eu não cogito o Espírito, se eu não me alimento do Espírito. Em Colossenses, o apóstolo Paulo fala assim, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado, porque a vossa vida está oculta em Cristo Jesus. Paulo está falando, você não pertence a você mesmo, a sua vida está emaranhada junto com a vida de Cristo. Se Cristo está nos céus, o seu pensamento deve estar lá também. E aqui eu não estou fazendo nenhuma afirmação para que você então fale assim, quer saber, então não vou trabalhar, também não quer saber mais de pagar a conta, e eu quero viver aqui, é Cristo. Não seja fanático. Nós estamos com, eu costumo brincar que essa é a ilustração do crente girafa. O pé na terra, mas o alimento é sempre lá em cima. A gente come lá de cima, a gente não come daqui de baixo. O pé está aqui. A banda Resgate fala que eu me sinto um astronauta flutuando na galáxia.
Nós estamos aqui, mas a nossa mente tem que estar lá. E tudo que for puro, louvável, verdadeiro, de boa fé, de boa fama, a Bíblia diz que deve ser isso que ocupe o nosso pensamento. Então pense assim, aquilo que determina a minha ação é o meu pensamento. Então pensou, andou. Só que nós temos uma mente espiritual. Então algumas verdades sobre uma pessoa que tem uma mente espiritual. A primeira verdade, essa pessoa cogita das coisas do Espírito. Versículo 5 e versículo 6. Agora Paulo vai nos dizer, mas como é que eu vou saber se eu tenho uma mente espiritual? Versículo 5 e versículo 6. Essa pessoa cogita das coisas do Espírito. Olha o que diz aí. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a vida e morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Assim, uma pessoa que tem uma mente espiritual, ela possui um pendor, uma inclinação, diferente daquela que pensa carnalmente. Carnalmente, uma pessoa carnal, que vive de modo carnal, se a sua esposa te trata mal, qual que é a resposta adequada? Qual é a resposta adequada? Carnalmente falando, tratar mal também. Mas a mente espiritual pensa, eu preciso amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. Isso é a mente espiritual. A pessoa carnal está num ambiente que é possível tirar algum dinheiro da empresa, uma nota adulterada, está todo mundo fazendo, agora só falta você, e você pensa, existe um Senhor acima do meu chefe, que é Deus, e aí eu presto contas, eu tenho que pensar nisso. Uma mente carnal é uma pessoa diante dos outros e sozinha ela é outra, ela tem outros comportamentos. Agora a mente espiritual pensa assim, peraí, o Senhor está vendo todas as coisas na terra, o Senhor está do meu lado, como eu vou me comportar agora? A pergunta que eu faço então, na sua vida, você se vê cogitando as coisas do Espírito? Você se vê inclinado às coisas do Espírito? Eu vou dar um exemplo bobo, você acordou falando assim, ai que vontade de orar. Se nunca aconteceu isso com você, deixa eu te falar, eu preciso nascer de novo. Nossa, que vontade de ser santo. Já passou isso no seu coração? Se não, precisa nascer de novo. Nossa, que vontade de ler a Bíblia. Você sai assim, quase que como se fosse um bicho estivesse preso na jaula, você sai doido procurando a Bíblia. Tem muito tempo que você não sente isso? Pede o Espírito Santo para lavar seu coração nessa noite, para você sair daqui crente de verdade. Eu quero orar, eu quero ler a Bíblia, eu quero jejuar, eu quero me inclinar para aquilo que é do Espírito de Deus. Irmãos, porque inclinar para a carne é fácil. Todo mundo acorda com vontade de mentir, todo mundo acorda querendo falar bobagem, todo mundo acorda sem vontade de ler a Bíblia. É natural do ser humano alimentar a carne, e a sanguessuga, ela diz, dá e dá. Mas sobrenatural é viver no Espírito. E nós não somos naturais. Nós somos sobrenaturais. Porque o Espírito que habita em nós não é natural, ele é sobrenatural. Então, cogitar as coisas do Espírito mostra que quem controla a nossa vida é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo controla os nossos pensamentos, os nossos interesses, os nossos afetos e o propósito da nossa vida. Então a nossa condição não é ser da carne, a nossa condição é ser do Espírito. E se somos do Espírito, nós pensamos naquilo do Espírito de Deus, porque nós saímos da morte para a vida. O pendor da carne é morte. Paulo está dizendo, olha, essas pessoas que vivem na carne não nasceram de novo, porque a vida delas é tudo morte, vai dar tudo em morte. Agora, o pendor do Espírito é vida, porque vem da justiça. A justiça de Cristo na cruz, Ele nos justificou pela sua graça, não é isso que Paulo fala em Romanos, justificação pela fé. E nós recebemos essa justiça pelo Espírito Santo e agora nós podemos viver uma vida de vida. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Vai jorrar dentro de nós rios de água viva. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
vida verdadeira. Estar ligado na videira é receber vida diariamente e dar frutos. A sua vida, volto a perguntar, tem se mostrado de uma mente carnal ou de uma mente espiritual? Nós cogitamos aquilo que somos. A boca fala do que está cheio o coração. Nós fazemos o que somos, não tem como evitar. Pelo menos não para sempre, né? Então, em primeiro lugar, como saber se tem uma mente espiritual? Eu estou inclinado às coisas do Espírito de Deus. Estou inclinado às coisas do Espírito de Deus. Quem sabe? Quando o seu coração pensar no Netflix, a sua alma não pensa em orar. E aí começa a guerra, né? Netflix ou orar? Netflix ou orar? Aí nós nos inclinamos para o Netflix, brincadeira, para a oração, que a gente precisa orar. Segundo lugar, então, essas pessoas que têm a mente espiritual, olha o que diz o versículo 7 e 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Então, quem tem a mente espiritual pode o quê? Agradar a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Você pensar que Deus está olhando para você e está dizendo assim: eu me agrado dessa vida. Eu tenho prazer em você. A vida dele me agrada. Isso é tão interessante, eu já falei isso aqui na igreja várias e várias vezes, mas o exemplo de Jó, né? O diabo decide fazer um giro na terra, e quando ele volta para a reunião do conselho, né, tinha lá os anjos, que eram os presbíteros bons, chegou o diabo lá, que era o presbítero meio atravessado, e ele fala assim: o que estava fazendo? Coisa ruim. Ele fala: eu estava rodando aí. Você não dá sossego, hein? Pois é, acabou. Deus fala assim: não vai embora não, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Viste o meu servo Jó? Eu costumo brincar, né, que lá em casa são 3 irmãos. O Pedro Henrique está aí, é engenheiro, bem parentado, homem de sucesso. O terceiro, o mais novo, o Samuel, bem parentado, né, um rapaz bonito, está magrinho, está novo. É o pupilo da família, né? É a rapa do tacho. O papai, então, quase desmancha. Então, quando vão apresentar os filhos, falam assim: esse é meu filho, engenheiro. Esse é a rapinha do tacho, filho da minha velhice. Tem o do meio aí, ó. Tadinho. Tá bem que é bonzinho. Nós não temos prazer em apresentar pessoas que a gente não tem muito agrado delas. Concorda comigo? A gente, pelo contrário, até evita. Vou evitar andar com aquela pessoa. Eu gosto muito daquela ali, e lá vem aquela pessoa lá, eu vou até evitar, que eu não estou querendo juntar essas duas peças. Acho que vai dar um problema danado. Imagina o prazer que Deus tem em Jó. Que Deus faz questão de falar para o diabo: mas você viu Jó, né? Você viu, né? A vida de Jó, a integridade de Jó, escute isso. A vida de Jó, a integridade de Jó, era uma ferramenta para Deus esfregar na cara do diabo o valor do sacrifício de Jesus por nós. A melhor ferramenta que eu e você temos no reino de Deus é andar com o Espírito Santo de Deus, é a integridade, é a santidade. Essa é a melhor ferramenta. Essa eloquência para pregar, o conhecimento teológico, os dízimos que a gente dá, não vale de nada no ambiente espiritual. No ambiente espiritual vale integridade, santidade, capacidade de vida no Espírito. Quando o pessoal vai expulsar uns demônios lá, e eles falam assim: no Deus de Paulo eu expulso esses demônios. O que os demônios falam para os caras? Vai me desculpar, Paulo eu conheço, agora vocês não sei quem são. Paulo é um homem conhecido no inferno. Então, Deus tem prazer em falar: esse irmão está cheio do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, uma voz no céu disse assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muito prazer e alegria. Se nós devemos imitar a Jesus, eu acredito
que essas são as frases que nós queremos ouvir. E a Bíblia conta uma parábola de um homem que morreu, chegou no céu e Deus falou com ele assim: muito bom, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É alegria minha estar com você nessa noite. Se você morresse hoje, chegasse no portão da Nova Jerusalém, o Senhor diria isso para você? Rapaz, que prazer ter você aqui. Combateu o bom combate, hein? Guardou a fé. Você completou a carreira. Você é um servo fiel. Que alegria ter você aqui hoje. O que você acha? A palavra de Deus diz que quem ama o mundo se torna automaticamente inimigo de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo não passará. E João é muito claro em dizer: pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem tem a mente carnal mostra que não agrada a Deus, não pode agradar a Deus, porque não está sujeito à lei de Deus. Ele não vive uma vida em submissão à lei de Deus. Eu já falei, em qualquer circunstância que ele tem, ele pensa carnalmente em resolver os seus problemas. Ele está sujeito à lei da carne e não à lei do Espírito de Deus. Mas nós não. Então deve ser espantoso para eu e para você pensarmos, nós que temos o Espírito Santo, nós que temos a mente de Cristo, comportamentos que nós temos às vezes, carnais, não combinam com a essência que está em nós. Pense nisso, eu preciso pensar nisso. Se fosse um descrente, um ímpio cometendo esses atos, tudo bem, eles vivem debaixo dessa lei, mas nós não, nós vivemos no Espírito, estamos no Espírito. Por que a gente comporta como se não estivéssemos no Espírito? Porque falta plenitude, falta enchimento, falta cogitar das coisas de Deus. Há uma impossibilidade na mente da pessoa carnal de andar no caminho de Deus. Mas esse impedimento não existe no Filho de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Inclusive que Ele sabe que nós não sabemos orar como convém. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E tem um capítulo de Isaías que para mim é para matar a pau. Eu não vou lembrar a referência agora, mas depois no Google você vai achar. Que está dizendo assim, Isaías diz assim: e vocês encontrarão um caminho reto, e ouvirão uma voz no seu ouvido dizendo assim: este é o caminho, andai por ele. Deus tem para mim e para você um caminho reto. Ele propõe para nós um caminho de integridade. Mas seria maldade de Deus nos largar no caminho, como se nós soubéssemos como caminhar, numa estrada perigosa que é a estrada da vida, com inimigos, com tentações, com armadilhas, com arapucas do diabo. Mas a palavra está dizendo que além do caminho, existe um guia na caminhada, que é o Espírito Santo. E ele fala no seu ouvido: este é o caminho, andai por ele. Meus irmãos, qualquer momento que eu e você tivermos dúvida ou nos sentirmos tentados, nós podemos colocar os nossos joelhos no chão e clamar o auxílio do Espírito Santo para que a gente agrade a Deus, e Ele a qualquer momento do dia está disponível para te ajudar. Você acredita nisso? Então nós não temos desculpa para viver na carne, realmente não temos. Então podemos agradar a Deus, e essa é uma marca do homem espiritual. Amizade com Deus, uma vida que agrada a Deus, ou pelo menos tem se esforçado para chegar lá. Você tem se esforçado para agradar a Deus? Talvez lá no fundo do seu coração existe algum episódio da sua vida que você pensa assim: eu quero muito agradar a Deus. Meu irmão está aqui hoje, talvez ele não vá lembrar dessa história, mas o meu irmão mais velho teve um período da vida cristã que ele desviou, né? E várias histórias sem graça que a gente não quer contar aqui, né? Obviamente. Do desvio. O desvio não é legal para ninguém, e certamente ele sabe disso. Então ele tinha 16, eu tinha 10. Nós dormimos no mesmo quarto. Então eu guardo memórias desagradáveis do período que meu irmão desviou. De madrugadas estranhas, de movimentos esquisitos. Chegar em casa não muito bem. Mas uma coisa eu guardo no meu coração, que eu acho que é a marca de um filho de Deus. Por vezes, eu via meu irmão chegar na igreja, nesse período de desviado, depois que o culto começava,
Se eu estiver falando bobagem, ele me retruca aí. Sentava atrás, abaixava a cabeça e ficava o culto inteiro de cabeça baixa. E ele levantava antes que o culto acabasse. Talvez para não ser abordado por ninguém, não ser questionado por ninguém, afinal de contas, ninguém é capaz de resolver o nosso problema, né? É a gente e Deus mesmo. E eu acredito que essa é uma marca muito bela de um filho de Deus. O filho de Deus, a garantia não é que ele não vai errar e nem que ele vai se desviar. É que lá no fundo do coração dele ele sabe, eu preciso voltar para perto do Espírito Santo de Deus. Eu estou perguntando para você nessa noite, eu não sei como está a sua vida, mas será que em algum lugar do seu coração, será que naquele cômodo mais escuro da sua alma, que talvez nem você tenha coragem de abrir, existe algum desejo de agradar a Deus? Ô meu irmão, se existe, pega firme nesse desejo, que o Espírito Santo é contigo. Ele vai te ajudar. Você vai conseguir fazer a vontade de Deus. Não é da nossa força. Terceiro lugar, a pessoa que tem uma mente espiritual, ela pode dizer com toda certeza que ela pertence a Deus. É coisa que o ímpio não pode dizer. Se você conversar com um descrente, você fala com ele, e Deus? Deus é um abstrato, Deus é um objeto, Deus é um ser, assim, dos céus, né? O cristão não, o cristão sabe que Deus é meu e eu sou dele. Olha o que diz o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, se alguém não tem, não é de Deus, quem tem, é de Deus. Cantamos aqui, sou filho de Deus. A casa de Deus é o meu lugar. O Espírito de Deus comprova e sela e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que alegria saber disso. O filho que se desviou, largou tudo, foi embora, volta para casa sujo, ferido, machucado, com vergonha, não se achando no direito de ser filho. E o pai o aguarda, ele dá um abraço apertado, um beijo no rosto, e fala, meu filho, eu estava à sua espera. Dá um banho nesse menino, coloca uma roupa nele, um anel no dedo, o lugar dele na mesa está guardado, o quarto dele está intacto. Meu filho, eu esperava por você, porque você é meu. Quem tem a mente do Espírito Santo, quem foi alcançado pelo Espírito Santo, tem essa certeza, eu sou de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Eu pertenço a Deus. O mundo pode fazer o que quiser comigo, mas eu sou de Deus. Porque eu não sou controlado pela natureza da carne. O Espírito de Deus mora em mim. O versículo 9 é muito claro em mostrar que se o Espírito habita em você, você é de Deus. E a versão viva diz assim, aqueles que são controlados pela carne e não pelo Espírito, mostram que não são de Deus. Então, como é que eu sei se eu sou de Deus? Como é que eu sei se eu tenho o Espírito Santo? De novo, vou falar. O que me controla? Como que eu vivo? Então, o meu modo de viver vai dizer, não, de fato, o Espírito Santo habita em mim, por isso eu sou a propriedade de Deus. Eu possuo o Espírito Santo, eu sou espiritual. Eu quero me encher mais ainda. E é isso que me controla, e é isso que me faz filho de Deus. Então, eu já disse, a primeira verdade, que a pessoa da mente espiritual cogita das coisas do Espírito. A pessoa da mente espiritual na sua vida agrada a Deus. A pessoa de uma mente espiritual tem a certeza de que pertencem a Deus. E quarto e último lugar, a pessoa da mente espiritual experimenta bênçãos por meio do Espírito Santo. A mente espiritual nos dá a oportunidade de viver as bênçãos do Espírito Santo. Para você se emocionar junto comigo, eu gostaria que você lesse comigo o 10 e o 11. Essas são as bênçãos reservadas para os filhos de Deus. Então, você que é muito reformado e presbiteriano, diz assim, eu me aproprio dessas verdades.
ou você que é pentecostal, do manto e do né? Como é que é? Você pode dizer aí, eu tomo posse dessas promessas. Olha o versículo 10 e 11. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Lembra que Paulo falou? Desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? A minha carne milita contra o espírito, a minha carne acabou. Isso aqui, pecado, é difícil mesmo. É uma luta, o corpo já morreu. Nós estamos esperando a vida eterna. Mas olha o que ele diz aí. Mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que a carne vai caminhando para o seu fim de podridão mesmo. Vai ser enterrado de 7 palmos debaixo da terra ou colocado numa gaveta de concreto. Mas o espírito que habita em você, e se ele está em você, ele é o mesmo que tirou Jesus Cristo do sepulcro. É o mesmo. É pelo poder deste Espírito que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui, porque ele ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nossa fé não é inútil, a nossa fé é poderosa. Porque ele ressuscitou, aleluia. Amém. A Páscoa está chegando para você poder voltar a acreditar nessas verdades. Brincadeira, você acredita todo dia. Cristo ressuscitou. E foi pelo poder do Espírito Santo. Esse poder habita em você. Continuando aqui. Esse mesmo, ele repete, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vai fazer o quê? Vivificará este corpo mortal. Então, essa carne de luta, de dificuldade, vai caminhar para o seu final de morte, todos vamos morrer, mas nós vamos conhecer a primeira morte. Aqueles que têm o Espírito Santo jamais provarão da segunda morte. Que é a morte do lago que arde com fogo e enxofre. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. Você vai morrer. Mas o pior que vai acontecer com você é morrer. Porque o melhor que vai acontecer com você é a vida eterna em Cristo Jesus. E quando é que começa essa vida? Quando é que essa vida começa? Olha o que o texto vai dizer. Por meio do seu Espírito, que em vós, ele habita ou ele vai habitar? Então, quando é que começa a vida? Agora. Eu e você não precisamos morrer para viver a vida cheia do Espírito que a gente está esperando. Eu e você não precisamos morar na Nova Jerusalém para falar assim, agora sim eu não peco mais, agora sim eu estou cheio do Espírito. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que lá será perfeito, mas não diz que aqui é impossível. Guarde isso. No céu é perfeito, mas não está dizendo que na terra é impossível. Porque o Espírito em vós habita. Ele já está em você. Ele já está capacitando eu e você. Ele já tem nos fortalecido com o quê? Com a ressurreição. Ressurreição espiritual. Eu hoje nasci de novo, eu hoje sou uma outra pessoa, eu hoje tenho outros desejos, eu hoje me inclino para o Espírito, eu vivo no Espírito, eu estou cheio do Espírito, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia não tem receita de tudo na vida, não. A Bíblia não te fala com quem você vai casar, te dá o padrão de uma pessoa que está andando nos caminhos do Senhor, mas não fala nome. A Bíblia não fala que profissão você vai escolher, a Bíblia manda você trabalhar. Agora, qual profissão, a Bíblia não fala. Mas tem um companheiro de jornada que ajuda a gente em tudo isso. É o Espírito Santo de Deus. A minha pergunta é, quão próximo a sua mente está do Espírito Santo de Deus? Para que você seja instruído e guiado em todo o caminho dessa terra. Porque Ele está disposto a vivificar esse corpo mortal. Agora. Então, se você for vivificado hoje, nós chamamos isso de quê? Salvação. Então, nós temos pelo menos 3 questões na nossa vida, eu vou encerrar aqui agora. A primeira questão da nossa vida é a salvação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Essa é a primeira. Você já passou por isso? Você já nasceu de novo? Jesus habita em você? O Espírito Santo dele está em você? Amém. Então você já vai chegar na terceira vida também.
O terceiro estágio, que é a vida eterna. Quem passou pela salvação, regeneração, vai chegar na glorificação, a vida eterna. Mas tem um negócio no meio do caminho. Entre a regeneração e a glorificação, que é a vida eterna, tem um negócio no meio. Como é que chama isso? Santificação. E é isso que a Bíblia chama de viver uma vida na plenitude do Espírito, cheio do Espírito Santo. E infelizmente, eu preciso te dizer, e dizer isso para mim e para você, a maioria das pessoas que passam pela regeneração e vão chegar na vida eterna, porque é promessa de Deus, não depende de você, depende dele. Assim como eu fui salvo pela graça, eu serei salvo pela graça. A maioria das pessoas passam a vida inteira pouco se importando em ser cheio do Espírito Santo. E é por isso que quando aparece alguém, a gente fica doido. É por isso que quando aparece um John Knox que resolve orar, Senhor, dá-me Escócia, Senhor, eu morro. Esses homens entram para a história. É por isso que quando aparece um Lutero e fala, chega, chega, e com ousadia no Espírito Santo faz o que fez, entra para a história. É por isso que o apóstolo Paulo plantou a igreja e morreu em Roma por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que lá no Irã, na Turquia, homens veem as suas esposas serem violentadas pelo Estado Islâmico e não negam o nome de Jesus Cristo, e veem sua esposa e seus filhos morrerem diante deles, e recebem um galardão no céu, porque eles são cheios do Espírito Santo. É por isso que às vezes a gente vê pessoas orando, e gente sendo curada, porque pessoas estão cheias do Espírito Santo. É por isso que pastores às vezes pregam, como a gente via acontecer com Billy Graham, Moody, Spurgeon, e o movimento de Deus acontecia. É por isso que a gente viu o Jonathan Edwards pregar um sermão e as pessoas se enfiarem debaixo dos bancos com medo da ira de Deus, e ao saírem pelas portas assustadas, havia irmãos lá fora para ensiná-los o Evangelho da Graça, e foram salvos, porque eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar isso para você, você não faz ideia do que Deus pode fazer na sua vida e na sua família se você for cheio do Espírito Santo de Deus. Você não faz ideia, porque não é pela sua força, é pelo poder dele que está em você. E lembre de uma coisa, não há lugar para arrogância no homem cheio do Espírito Santo de Deus. Moisés, quando saía da tenda, não sabia que seu rosto brilhava, mas os outros sabiam que ele estava cheio de Deus. Moisés não sabia. Moisés não sabia. Moisés era humilde. Moisés não sabia. Mas as pessoas olhavam e falavam assim, caramba, por que o rosto desse cara está brilhando? Quem aqui quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Deus nos ajude, irmãos. Deus nos ajude a viver o processo da vida eterna, mesmo sabendo que a gente vai ser salvo, não relaxando no meio do caminho. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ah, você é salvo mesmo? Não. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não pense na salvação. A salvação está garantida, você não precisa pensar nela mais. Pense agora em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Vamos orar em dependência do Espírito Santo de Deus. Vamos pedir uma mente espiritual, para que a gente possa nos inclinar para o Espírito Santo de Deus. Vamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar uma caminhada genuína com o Espírito Santo de Deus. Amigo Jesus Cristo, companheiro Espírito Santo, ande comigo. Eu quero que essa mensagem saia da palavra e alcance a sua alma. Eu não quero que você vá embora para casa e fale assim, nossa, que legal a igreja presbiteriana. Eu não quero isso não, misericórdia. Eu quero que já chegar em casa você fale assim, ô Espírito Santo, obrigado por não abrir mão da minha vida. Pai querido, nós estamos diante da Tua presença nessa noite. Porque se por um instante sequer, um mínimo instante, o Senhor nos largar e retirar o Teu Espírito, ó Pai, nós estamos perdidos. O que seria de nós sem a ação do Teu Espírito Santo? O único poder que nós temos, a única capacidade que temos de vencer o diabo, de vencer o mundo e vencer a carne, está no poder do Espírito Santo. Porque recebereis poder e serão minhas testemunhas em todas as regiões. Ó Espírito Santo de Deus, que a Tua obra seja como um rio a jorrar dentro de nós. Espírito Santo de Deus, nos ajude a ter um relacionamento íntimo e diário com o Senhor.
Nos ajude a ouvir Tua voz. Nos ajude a nos inclinarmos para as coisas de Deus. Nos ajude a agradarmos ao Senhor com a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a termos a certeza de que vivendo contigo nós somos propriedades do Senhor. Nos ajude a ser vivificado pela obra do Espírito Santo aqui na terra, pois Ele em nós já habita. E que assim, ó Pai, possamos viver uma vida à altura do sacrifício na cruz do Calvário. É o que nós rogamos a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.